Fala aí, empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial, este bate-papo bacana que você conhece todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras a gente fica conhecendo aqui empresas, empresários, empreendedores, histórias de vida, histórias de sucesso, que é algo que é muito inspirador para todo mundo que está aí trabalhando, batalhando, e você que faz parte aqui do nosso canal, do programa Mundo Empresarial, tá tendo o prazer de conhecer muita história bacana, né, Samuel? Muitas histórias bacanas. E tem hora que eu penso, puxa, a gente já passaram mais de 30 episódios, aliás, nessa altura mais de 40 ou 40 talvez. Então, muito bacana, gente. Obrigado a vocês que têm acompanhado, compartilhado. E hoje é um exemplo, né, o convidado que está conosco hoje, que vai falar sobre um assunto que está muito em alta, cada vez mais em evidência, que é a tecnologia, né? Ele é a prova de que você que quer participar do nosso podcast pode mandar pra gente um direct, uma mensagem e também logo estar aqui presente aqui para contar a sua trajetória e depois ter 1h30 quase de bate-papo ali com o máximo da qualidade captada e também os cortes que nós disponibilizamos para vocês, que não deixa de ser uma divulgação hoje, um podcast, aliás, uma super de uma divulgação, né, André? E além do que, a gente tá aqui no nosso canal, que hoje, no dia dessa gravação, a gente tá com quase 34 mil inscritos, você vê, o último episódio acho que tava com 30 mil, já tá com quase 34. Então, até o final do ano, a gente vai chegar a 50 mil inscritos se nenhuma bomba acontecer e a gente chegar a 1 milhão, né? Porque já pensou? Já pensou aqui, nosso entrevistado hoje? Nossa. Tanta gente legal que conhece ele, vai chegar a 1 milhão de inscritos. Depois ele que trabalha com tecnologia, tem toda a parte de responsabilidade social, que ele deve conhecer de gente não tá escrito, né? Nossa senhora, vai ser um estouro. Vai ser. E você também, muita gente fala, mas eu não tenho muita coisa pra contar, não sei o que falar. Todo mundo tem uma história. Todo mundo, é verdade. Todo mundo tem o que contar, todo mundo tem uma história, todo mundo tem sua luta e toda a luta deve ser contada, porque pode servir de inspiração. Às vezes você tá aí lutando, tá achando que sua vida não tá saindo do lugar, mas tem muita gente que te admira, que tá vendo sua luta aí, vendo o quanto você batalha pra conseguir chegar onde você chegou. Então, se quiser contar a sua história, a gente vai adorar ouvir ela aqui. Vai ser o máximo. Vai ser muito legal. E sem essa, né, André, de timidez, porque a galera chega aqui, viu? Eu sou tímido também. Meio tímida, e dali a pouco, né, André? A conversa, quando vê, já fluiu mais de 1 hora, a galera quer ficar aqui. Eu sou o exemplo, eu sou a pessoa mais tímida do mundo. É muito A Lívia que parece. diz, né, Se deixar, amor? você fica 5 horas aqui. Eu sou muito tímido, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu sento aqui, eu falo, bato papo, não tô nem aí, falo besteira, falo errado, tô nem aí. E a banda anda bem? A banda anda bem. Outubro tá meio fraco de show. Então, gente, olha, você quer contratar, outubro a agenda tá livre. Mas eu tô meio cansado também. Então... não sei se ele vai querer fazer show em outubro, tá? Tô meio cansado. Então, qualquer coisa, fala com o Lucas. Com o Lucas, ele faz, Lucas vai querer no lugar marcar dele, tá? Mas a gente vem. Hoje tem show. Hoje tem show. Sorocaba, amanhã tem show em Indaiatuba. Amanhã e domingo. Domingo não, graças a Deus. Amanhã tem 2, não? Amanhã tem um. Hoje tem um, amanhã tem outro. Perfeito. Domingo não tem, semana que vem não tem também, né, Lucas? Exatamente. Graças a Deus. Semana que vem não tem, vou descansar, vou andar, Fala vou assim, passear. se você não chama a gente pra contratar. Eu tô cansado, tem que descansar. Eu sou pai. Não, a banda não é mediana. É mediano pra mais. A banda é mediana pra menos. Blind Smoke. Não, pra mais. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, nós que acabamos de assinar com a Virgin, né? Olha, gravadora. André, vamos fazer um podcast com você? Vamos. Comigo com os mau elementos. O Lucas e com o Bacalhau. Pode ser? Bacalhau. Abraço, Bacalhau, pra você. O Bacarinho, até o Bacarinho começar a falar, a gente já... no mínimo, a gente vai ficar aqui até para processar, né? Então tá bom, que o assunto não é... Desculpa, nós estamos aqui. A gente fica aqui... Nós começa, quando vê... Gente, é isso. E vamos lá. Na técnica? Você vai... Na técnica tá toda a galera de sempre. Quem que é a técnica? É todo mundo que você já sabe. O Lucas Quiles, o Aldo Filmes e a Ale tá aqui. Ale. Fabinho não tá aqui, sem vergonha, tá de férias. Miranda. Tá de férias, sem vergonha, exatamente. Isso. E tá de férias, mas, né? Tá, mas não tá, né? Tá, só amanhã, coitado, vai trabalhar por... Vai trabalhar por 2, exatamente. É o mínimo que eu espero. Eu também acho. Vamos dar sequência aqui, então, que nós temos um convidado super especial para nós conversarmos hoje. Como disse agora há pouco, falando de um assunto mega em alta, mega importante, né? Que é a tecnologia. Só que se você acha que ele só tem, gente, um negócio, não, são 4 empresas, um grupo, e ele vai contar tudo isso e muito mais, gente. Tá certo? É isso. E eu não tô achando o texto aqui. Agora eu achei, gente. Pronto, vamos lá. Gente, eu vou falar de quem? Do pessoal da Zomi Holding. Isso. Como eu disse, tem outras empresas que nós vamos conhecer cada uma delas, que foi fundada em 2014, gente, que tem como grande missão facilitar o dia a dia das pessoas e empresas através
desse assunto, que é a tecnologia, né? Empresa que não oferece apenas soluções tecnológicas, mas também investe em desenvolvimento humano e com uma grande responsabilidade social para crianças com síndrome de Down, autistas, e nós vamos saber detalhes dessa parte de responsabilidade social também, né? Eles que são sustentados aí por 3 pilares importantíssimos e fundamentais, né? Pessoas, processos e também produtos. Então prepare-se para uma conversa sensacional com Diego da Zomi Hold. É isso, né, Diego? Diego Zomi. O Zomi, famoso Zomi. Que fala, galera. Muito obrigado pelo convite, obrigado satisfação. Você. A equipe técnica aqui, ó. Nós que agradecemos. Obrigado pela recepção obrigado aí. Você, viu, querido? E muito obrigado pelo convite. Isso, vamos fazer uma entrevista sensacional aí, viu? Né? Com certeza. E a gente... Vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo começo. Que dia você nasceu, Diego? É o começo, não é? Como e aonde? Mas é natural de que cidade? Eu sou natural de São Paulo mesmo. São Paulo. Legal. Muito bom. E aí você, como é que foi a sua vida empreendedora, Diego? Como é que você começou? Como é que começou seu grupo, sua empresa aí? Bem, eu percebi desde muito novo que eu não me encaixava como CLT. Mas desde muito cedo a gente passou muitas dificuldades. Eu venho de uma família extremamente de baixa renda. Tá? Na minha infância, por exemplo, eu cheguei a pegar papelão para poder comprar tênis para ir para a escola. Ou se tinha excursão na escola, eu ia pegar papelão para pagar a excursão. Na madrugada para poder conseguir. Mas a minha mãe, ela sempre foi focada nos estudos. Então, ela sempre focou em que eu poderia, sim, trabalhar para tentar ajudar em casa. Ela nunca me restringiu isso, mas eu tinha que focar nos estudos. E já nos estudos, eu comecei a perceber em que a gente sempre procurava ser aquela pessoa que reunia o grupo, que passava atividade para cada um. E eu comecei a me perceber que eu não conseguia me encaixar num estilo CLT. Então, logo cedo, o meu primeiro emprego foi com 14 anos de idade CLT. A idade que eu comecei a trabalhar. Como office boy. 14 anos. Que mentira. Na época era... E como office boy também. E na época, acho que não poderiam ter CLT com 14 anos. Eu lembro que o primeiro patrão, ele foi na justiça, algum Ministério do Trabalho, fez alguma coisa lá pra gente conseguir ter esse registro em carteira. Você tem quantos anos? Desculpa. Agora eu tô com 28. 28. Acho que é isso. Não lembro muito minha idade, né? Por que você riu aí? Quem que riu aí? Porque tem cara de 22. Sim, né? Cabelo branco aqui, é uma história muito longa. Mas, e aí quando eu comecei a trabalhar como office boy, eu comecei a perceber que quando todo mundo tinha o seu horário fechado e eu gostava de ficar e de aprender mais e de apagar a luz, me fazer parte do time. Então isso eu já comecei a perceber que era um pouquinho diferenciado. Eu não me encaixava. Principalmente com relação ao horário. Então tinha lá 17 horas encerrava, eu estava às vezes 20 horas, às meia-noite eu na empresa focando em trazer melhor solução naquilo que eu tinha conhecimento. Meu conhecimento básico, 14 anos, mas como office boy. Mas sempre me incomodava o fato de eu ter que ir trabalhar, né, ir bater o ponto e ficar com aquele horário fechado. Aquela coisa realmente do CLT, os compromissos. Mas fala um pouco mais assim, Diego, desse... começo um pouco delicado, né? Foi uma infância, então, um pouco difícil, assim. O fato de você vem de uma família de quantos irmãos? Não, eu sou filho único. Filho único. Então, você teve que se virar logo cedo, catando papelão, fazendo aí dinheiro de alguma forma, né? Exato. Eu comecei fazendo entrega de panfleto na época para mercado, ganhando R$1 a cada 1000 panfletos na época. Isso eu fiz também. Depois eu fui trabalhar em Lava Rápido para poder conseguir a caixinha, que eu descobri que no Lava Rápido conseguia uma caixinha melhor do que entregar folheto. Aí logo depois eu fui office boy nessa mesma imobiliária, que ainda até hoje existe, e foram amigos e parceiros realmente ali. Eles me deram a condição de eu poder fazer um curso de informática, que eu percebi que a área de informática era a minha paixão na minha infância, logo nos primeiros, com uns 14 anos, quando eu vi eu entregando ali, indo no banco, etc. Mas quando eu chegava, eu via que eu queria sentar atrás de um computador, e eu não queria ficar só atrás do computador, eu queria mexer no computador, descobrir, era sempre muito curioso o que estava acontecendo naquele mundo. Então, depois dali, eu fui trabalhar na parte de TI, montagem e manutenção de computadores, e aí foi seguindo a minha trajetória até quando eu consegui fazer uma faculdade. Aí na faculdade uma coisa mudou muito. Primeiro porque eu não tinha nem o dinheiro da primeira prestação da faculdade. Aí a minha família fez a vaquinha, falou, vamos lá, você vai fazer, a gente vai tentar dar um jeito de você pagar.
E a primeira dificuldade que eu encontrei, já indo pra faculdade, era a condução. Ok, eu consegui a parcela da faculdade, mas eu não tinha dinheiro pra ir nem pra voltar. E ali começou a ter um incômodo. Eu falei, cara, chega. Pra mim, acho que chegou. Eu já tava mais adulto, com os meus 18 anos, já entendia mais o cenário. Porque até então, com 14, eu pegando um papelão, trabalhando... Era alegria. Era alegria. Eu não sentia dor, não sentia tristeza. Era alegria. Era uma forma de eu ganhar dinheiro pro meu objetivo. Ir pra um passeio, comprar uma roupa, ter uns tênis, não andar com sapato furado. Sim. Mas quando chegou o momento ali dos 18 anos que eu fui pra faculdade... e que eu não tinha dinheiro nem de ir, nem de voltar, ali eu sentia dor. Ali eu percebi que eu precisava mudar de vida. Mudar essa história, né? Ali teve um momento que eu, no terminal Vila Mariana, estudava na FIAP, uma faculdade conceituadíssima, ganhava bolsa, então eu tinha que estar sempre entre os 3 primeiros para ganhar 70%, 80% ou até 90% de bolsa. Eu não tinha escolha. Eu tinha que bater 90% de desconto ali. Para manter esse desconto, você tinha que estar também no ranking bom ali sempre. De notas e tal. Todos os 4 anos que eu tive na faculdade, eu tive que garantir todo semestre a primeira e a segunda nota. Sim. Não teve jeito. Mesmo não vindo de comércio particular, mesmo tendo uma dificuldade bem maior do que isso boa com 17, parte 18 anos, mais ou menos. Exato. Com 18 anos eu já fui para a faculdade. Certo. E ali eu vi que era o basta. Eu precisei. Então ali mesmo, eu lembro de um momento que eu estava no terminal, não tinha o dinheiro para voltar e eu comecei a chorar e falei, acabou. Até hoje eu não tenho condição de pagar esse ônibus, voltar para casa. Cheguei a dormir, por exemplo, minha família chegou a me ligar e eu dormi no terminal de ônibus. Caramba! Dormi no terminal de ônibus fazendo faculdade FIAP, imagina, olha só que interessante. Porque eu não estava empregado, o dinheiro que eu trabalhava fazendo essas coisas não pagava uma faculdade, e eu garantia pelo estudo, mas eu não garantia a condição. E aí, dentro de um terminal de ônibus, eu chorei e falei, eu preciso mudar a minha vida. E alguma coisa me disse que eu só mudaria de vida se eu começasse a aumentar a minha renda. E como aumentar a minha renda? Ou eu conseguiria um bom emprego, estava no início da faculdade, ou ia empreender. Então foi ali que eu comecei a estudar, buscar conhecimento, informações, poucas online, não tinha tanta informação assim, mas como criar um logotipo, como fazer um cartão de visita, e ali eu comecei em porta na minha região, oferecer um serviço de montagem e manutenção de grupo, de computador, para poder, em todas as empresas ali da região, eu conseguir um dinheiro para pagar pelo menos a condução. E de uma situação tão problemática na sua vida, que você não vem de uma família assim com grana e tudo mais, onde você teve que se virar, juntaram aí a grana para pagar a sua faculdade, você com a dificuldade até de locomoção, né, de transporte. Desse momento que você teve esse insight, não, eu preciso fazer realmente o meu nome e criar minha própria renda, né? E Exato. Você começa, então, com essa fase de criação de logotipo e tudo mais. A tecnologia te chamou a atenção desde muito cedo, sempre, né? Sempre. Eu sempre fui apaixonado desde quando eu estava nessa imobiliária e eu via que eu queria sentar atrás do computador e eu tinha muita curiosidade de como fazer isso. Só que eu não tinha condição, nem o salário que eu ganhava na imobiliária na época, eu não conseguia fazer um curso, por exemplo, de Senai. Não tinha condição de fazer. Toda essa renda era para ajudar em casa. O objetivo sempre foi ajudar em casa. Baixa renda. A família, né, eu e minha mãe, eu sou filho único, mas só eu e minha mãe, mas ela na época, como ADI, não era nem professora, nada, tinha um baixo salário, a gente tinha passado uma situação financeira muito difícil, porque meu pai, quando nos deixou, ele deixou com uma situação financeira muito complicada, então devendo IPTU e a casa para ser despejado, então a gente ficou muito desesperados. Então, tudo que eu ganhava era pra casa. Eu não tirava R$1 pra mim. Não era pra coisa pessoal. Assim, mas acho que uma coisa que foi positivo, eu vejo hoje, ao longo dessa construção, é que eu nunca me vitimei. Nunca me fiz de vítima. Nunca fiquei desanimado. Nunca. Eu sempre sabia que eu tinha que era aquele momento, depois eu entendi isso, que aquela situação era a minha situação, mas não era quem eu era. Não era quem eu sou. Você ia sair dali, né? Eu ia sair dali, de alguma forma. Sim. Então, isso nunca deixou eu desanimado. Então, eu não tinha vergonha, por exemplo, de pegar o papelão na época com 14 anos e pegar o carrinho e pegar o papelão. Não tinha vergonha. Não tinha vergonha
como muitos amigos tinham, de ficar lá no Lava Rápido limpando o carro. Eu não tinha vergonha disso. Eu tinha orgulho. Eu sabia que aquilo ali era uma experiência. Era um estágio, né? Era um estágio, era uma passagem. Você ia passar por ali. Processo. Mas na faculdade foi muito duro, porque era uma faculdade muito conceituada. Então, boa parte dos alunos iam com carros importados, os pais, advogados, famílias bem estruturadas. O Samuel passou a mesma coisa, né? Isso é muito duro. Também. É muito duro. O que dói era quando o pessoal ia, sei lá, comer um lanche, você não tinha o dinheiro do lanche, não tinha nem da condição. Direto. Doía. Eu peguei amizade com a galera da cantina lá, e aí direto eu ia lá e conseguia comer Ela fazia lá um pão com ovo pra mim direto. Gente, a Ângela, um abraço, beijo, Ângela. Ela não vai estar vendo isso, mas se ela tivesse, lembra do Bloco C? Muito. A Ângela fazia lá, o Bedel pegava lá. Como era o nome do Bedel? O Bruno. Aquele mau elemento. Quando a gente colava eu colava na Tati Plains, numa colega lá da faculdade, que ela tinha grana. A Tati que eu era a Letícia Breda. E daí colava, porque eles tinham grana. Comia pelo menos a metade de alguma coisa lá. E era assim como... E eu ia de van, de ônibus, sempre existe pessoas boas. E a galera tudo ia de carro, carro novo. Eles tudo já tinham conhecido um monte de país. Isso dói, porque são realidades diferentes, né? São estruturas diferentes. Você vê que eles conseguem alcançar através de informações que a gente não tinha informação. Hoje eu vejo isso. Mas dói, mas eu posso dizer pra você por experiência própria, Zomi, que é muito mais saboroso. Sim, a vitória de quando você conclui, né? Quando eu concluí a faculdade foi uma bênção, uma vitória tão gigante, porque foi realmente com muita luta. Foram meses de boletos acumulados e vinham anjos, pessoas que ajudavam e tudo mais. Quer dizer, aquilo se torna muito mais vitorioso mesmo, assim, né? Saboroso a vitória, sem dúvida. Né? Acho que deve ter sido muito assim com você também, e isso te dá também um sentimento de gratidão, pra você conhecer pessoas maravilhosas. Acho que ao longo do caminho, a sua história só é uma história quando você consegue agregar valores com outras pessoas. Na hora é ruim, né? Na hora que você tá... Por exemplo, eu peguei DP no primeiro semestre, eu peguei DP em... Acho que foi português. Por causa dos livros. Tinha que alugar livro. Tinha alugar os livros. Eu não tinha grana pra alugar, muito menos comprar o livro. Eu até acho que eu não tinha disponível, já tinha alugado, aí tinha que comprar, não tinha grana. Minha família a gente não era muito baixa renda. A gente era uma classe média, assim. Só que minha mãe já pagava a faculdade. Então eu não tinha coragem de pedir mais nada pra ela. Entendeu? Porque eu falei, não, ela já tá pagando a faculdade pra mim, eu não peço mais nada. Então aí eu lembro que eu peguei DP porque tinha que ler o livro, eu acabei não lendo o livro, fiz a prova daquele jeitão, não, foi a primeira DP que eu peguei. Foi assim. Então, na hora é ruim. Só que hoje eu falo, pô, tá vendo? Depois você entende, né? Depois você dá valor, né? Você fala, passei, tive que passar por aquilo lá. É verdade. E você dá muito mais valor, é muito mais esse sentimento de gratidão também. Muito mais. E acho que não só o valor, você ganha uma experiência, né? Que você começa ao longo da história, da sua trajetória, a valorizar pequenas coisas e também ter sabedoria sobre isso, né? É verdade. E você passou por isso uma vez, você sabe como corrigir depois. Quer voltar também. E essa dificuldade que você passou, quais foram as suas estratégias, né, para modificar um pouco essa história? Exato. Então, quando começou a doer muito, eu pensei, eu preciso gerar alguma forma de renda. E o único conhecimento que eu tinha era a parte de informática. E aí... Que ano que era isso, Zona? Acho que 2014... 2008. 2014, 2008, quando eu comecei o primeiro ano da tava lá em cima, tava lá em cima. Ainda era muito PC, né? Exato. E aí eu comecei a perceber que se eu oferecesse um serviço bem barato, mas eu ia ganhar experiência e eu conseguisse pelo menos dinheiro da condução, então o primeiro time foi, quanto eu preciso gastar de condução? Qual que é o meu valor de condução? É isso. Então eu preciso fechar serviços que eu consiga fazer isso. E eu tinha um pensamento muito minimalista mesmo. Eu pensava só em fechar a quantidade. Então eu via ali na avenida, tem 10 empresas, se eu fechar 10, eu vou vender a R$1 cada um que eu vou fechar a condução. Eu só pensava nessa maneira. Só que quando começou um dizer sim, outro não, e um sim, eu falei, eu preciso aumentar esse valor aí, porque não vai dar certo. Né? E eu aprendi nesse momento que eu ia ter muito mais nãos do que sim. Com certeza. Eu imaginei que as pessoas iam apoiar, porque eu contava uma história. Eu falava pra eles, olha, esse dinheiro é pra pagar uma condução, que eu pego aqui, passo nessa avenida, eu estudo, eu preciso fazer... As pessoas até se impactavam, mas nem todos compravam a história, nem todos poderiam ajudar. E às vezes ninguém tá nem aí também, né? Também. Muita gente... O mundo é assim é, também, né? Na região periférica, as pessoas lá, pelo menos, eles
entendiam a história, mas realmente, às vezes, via que o empreendedor não podia tirar dali. Não poderia. Apesar de ser R$1, R$2, sei lá. Ele não queria. Eu estava cobrando na época uma taxa de manutenção de R$25, era muito baixa. Mas para eles, Então, eu comecei a ter muitos não. E aí eu tive que aprender a conseguir os sims. Acho que foi a primeira coisa. Sim. E aí eu aprendi que eu precisava vender. Eu era técnico, muito bom técnico, mas eu era péssimo em vendas. Não sabia vender. Não sabia como converter o cliente a ter minha solução. Então, esse processo foi o mais dolorido. Foi o mais doloroso porque, por ser muito técnico, eu sabia muito sobre o produto, o que eu fazia, mas eu não sabia contar uma história, um impacto, vender esse produto ou vender o meu serviço. Foi muito dolorido, eu ganhei muitos não. Sei lá, tive uns 200, 300 não. Da avenida, fechei de 100 comércios, 2 comércios. E ali eu falei, eu preciso mudar essa estratégia. De alguma forma eu preciso mudar a estratégia. Mas logo eu consegui um emprego CLT para trabalhar no HSBC. E isso me ajudou bastante. Sim. Na época aí eu já consegui garantir o dinheiro da faculdade, a minha família não precisou mais fazer a vaquinha entre eles. Você isso no segundo mês consegui pagar a condução. Já você tinha a bolsa TI. Também que ajudava, né? Exato. Isso daí me deu um pouco de apoio, a bolsa. 2008, e aí eu consegui, 2008. Essa época eu trabalhava numa fábrica que fazia os caixas eletrônicos do HSBC. Olha, boa! A Flextronics. A Flextronics, Eu trabalhava lá. Fazia os caixas eletrônicos. É mesmo. E foi o dinheiro do banco que te ajudou nesse período, Foi. então. Eu consegui manter toda a faculdade até a formação. Muito bom. E lá, de novo, eu me incomodava muito com a questão de ter que bater o ponto nesse horário, eu tenho que sair para um horário do almoço, eu tenho que sair esse horário. E o meu incômodo nunca era o entrar, era o sair. Por incrível que pareça, sempre eu gostava de entregar mais, de ficar depois do horário, do que o meu diretor sempre ligava e falava, vai pra casa, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não consigo, eu preciso entregar isso, eu tô com essa ideia aqui, eu quero gerar esse valor pra empresa. Sim. E aí eu comecei a perceber que eu tava muito fora da caixinha, muito fora da casinha mesmo. Então, mesmo trabalhando com a SNT, eu tinha lá os contratos de manutenção, e aí minha história foi crescendo. Então, comecei a perceber que depois do HSBC foi para uma outra empresa e como eu tinha muito conhecimento técnico, eles me colocavam como supervisor. É onde muita empresa mata um funcionário. A não perceber o perfil comportamental das empresas. A não ouvir as pessoas, a não entender sobre as pessoas. Então eu era muito bom tecnicamente, mas eu era péssimo com pessoas. Você acha, assim, até como uma dica que você ouvir, você pode às vezes encontrar nessa abordagem um talento. Que até então você não imagina que essa pessoa possa ter. É importante para as empresas isso, né? Exato. Acho que a empresa tem que ouvir o funcionário, entender o perfil comportamental. Hoje tem tantas ferramentas, DISC, etc., que a pessoa pode analisar e entender. As empresas acabavam me matando muito, colocando eu como supervisor. Muito. Então eu saía de uma empresa para outra porque eu começava a ficar incomodado em ter que liderar pessoas. Eu não era aquela pessoa de liderança de pessoas. Até que, em 2015, 2014 eu já tinha empresa, mas ainda trabalhando junto. Eu tive uma boa pessoa, quero até mandar um abraço para ela, a Luciana Sicolo. Ela foi uma mãe para mim, ela já era uma coach, uma mega empresária, a empresa dela é muito bem sucedida, junto também, ela era diretora financeira, do grupo lá, e ela percebeu que eu poderia não ser só técnico, mas que eu poderia também cuidar de pessoas. E aí ela criou um departamento chamado desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. Ela falou, homem, isso é bom para explicar. Só que você precisa treinar isso. Eu percebo que você tem um perfil de liderança e não foi à toa que as empresas colocou isso. Eu falei, não, mas eu não quero. Ela falou, vou te fazer o seguinte, vou fazer uma proposta. Você topa ser um coach? Você topa fazer um processo de coach? E aí eu fui pro IBC, Instituto Brasileiro de Coach, José Roberto Marques. Lá mudou a minha história. Ali você se descobriu? Lá mudou a minha história. Legal. Mudou. Eu era uma pessoa que gostava de tecnologia. Então a Luciana, ela tinha razão. O que ela enxergava em você existia, só precisava ser aperfeiçoado. Exato. E eu amava pessoas, mas não sabia. Na verdade, eu tinha medo de falar com as pessoas, de liderar, mas por questão da responsabilidade. Por eu ser muito bom tecnicamente, e aí sem demagogia nenhuma, mas eu tinha um conhecimento, um talento muito bom tecnicamente, eu não tinha esse foco de passar para a pessoa para fazer
e eu não tinha o timing da paciência de esperar a pessoa fazer. Então eu não ia fazer. Por isso que eu ficava sempre frustrado nas empresas quando eu era liderança. Ficava sempre frustrado porque eu não tinha esse timing. Quando a Luciana me mandou para mim fazer um processo de coaching, gente, eu mudei como pessoa. Nessa época eu já era noivo, como namorado e noivo, como filho. E ali eu virei empreendedor. Ali sim eu enxerguei o valor de ser empreendedor. Nesse treinamento de coaching. Era muito pessoal, não tinha nada a ver com negócios na época. O PSC era pessoal. E aí, depois o próximo módulo era o business, eu continuei. Depois o próximo era o master. Depois eu fiz a pós-graduação em coaching. E isso com a empresa, Diego, com pelo menos um ano e pouco, porque ela nasce em 2014, Exato. Né? Você faz curso lá para 2015, mais ou menos. Surge em 2014 para poder atender uma demanda pequena, mas eu já estava nessa empresa, na Eletroequipe, né? Eu já estava trabalhando ainda como CLT. Então eu não tinha um foco na minha empresa. Você estava trabalhando como CLT, mas tinha a sua empresa que já havia nascido. E aí eu montei a Desome. Você não conseguia se dedicar totalmente a ela, 100%. Exato. E também eu como era um funcionário muito dedicado, um CLT muito dedicado, então a Desome ela existiu lá, na época quando eu falei, chega. Eu preciso, lá no terminal de ônibus, quando eu chorei, falei, eu preciso mudar minha vida. Ali surgiu a Desome. Não, mas tá bom. Você vinha como um funcionário dedicado, mais um ano de empresa ali, que nasce sua empresa, quando você se despertou para isso. Mas pelo fato de você não se chegar líder, por isso que você não saiu da CLT para se dedicar 100% à empresa? Porque a empresa, eu sabia que eu tinha que vender. E lembra, minha maior dificuldade era vender. Eu não sabia vender porque eu não sabia falar com as pessoas na parte de venda. No processo de coaching... Te ajudou nisso também? Me ajudou muito nisso, muito. Olha. A primeira coisa foi uma crença limitante que eu tinha. Por eu nascer num bairro periférico, por vir de uma família de baixa renda, eu tinha uma crença que eu não poderia ganhar dinheiro. Eu tinha que ganhar o suficiente para sobreviver. Era isso. Então eu tinha essa crença limitante. Foi uma das primeiras coisas que quebrou. Vem de família assim, mais humilde, deve pensar isso, né? Não acredita em si mesmo, né? Então, meio desacreditado, é verdade. Então uma das primeiras crenças que foi quebrada no processo de coaching foi isso. Olha que importante. Você merece. Você merece ser bem-sucedido. Você merece ajudar mais pessoas. Financeiramente, né? Você merece ter algo, exato. Você merece ser um empreendedor. Foi uma das primeiras coisas que quebrou esse ciclo. Depois eles perceberam, no longo do caminho dos coaching, que eu tinha o dom, talvez, de lidar com as pessoas. O que eu não tinha era ferramentas. O que eu não tinha era conhecimento, estratégias. Eu não tinha paciência de esperar a pessoa fazer. Então eu comecei a enxergar, foi lá que eu aprendi o perfil comportamental. Entendi que cada um tem seu perfil. E você não se enxergava também como líder e tudo mais, eu não queria. Talvez nem como dono de uma empresa. Muito menos, né? Porque na hora que começou a chegar as vendas, eu percebi que ali não era a minha área. Falei, não quero, eu sou técnico, eu sou muito bom técnico. Não quero vender. Eu não quero fazer isso. Então, por isso que a empresa ficou congelada. Mas no processo de coaching eu percebi isso. E aí foi um estralo. Porque aí eu percebi que eu não estava no lugar certo, mas errado ao mesmo tempo. Eu estava com a SLT, com pessoas que acreditavam em mim, que colocou eu para cuidar de um departamento de treinamento e desenvolvimento, sair da área de TI para o treinamento e desenvolvimento. Foi lá que eu criei a habilidade de treinar e amar e respeitar as pessoas, mas não era mais ali meu lugar. E na verdade as pessoas acreditavam em você, mas você mesmo não acreditava em você, né? Por isso que eu sou muito grato. Esse momento, quando eu estive lá com a Luciana, com o Cláudio, mudou totalmente a minha história. Interessante, André, dizer isso, porque existe muito preconceito com o negócio de coaching, né? Hoje em dia existem muitos também que... deu uma banalizada, né? Começou a aparecer muita gente que também... Promete coisas. A gente conheceu gente, né? Nossa, que pareceu de gente até mesmo. Mas isso até tem muito, mercado, como né? todo mercado, tem muita gente séria. Gente boa. Claro, aqui apareceu Luciano, assim, pessoal aí. eu via essa questão do coach, eu via muita gente assim, o cara, ele tinha uma habilidade para falar, para conversar, tinha uma comunicação boa. Ele aproveitava disso e achava que ele já poderia dar treinamento e tudo mais, mas você vê que acaba não sendo, né? Agora você vê uma pessoa que quando tem preparo, quando estuda, quando sabe o que tá falando. Exato. Você vê, eu via, né, infelizmente banalizou, mas agora acho que já deu uma boa melhorada, né? Tá tendo uns filtros naturais, né? Exatamente, como todo mercado, né? Você consegue separar quem tem resultado realmente, quem só... Nossa, eu vi só quer ganhar alguns casos, Samuel também, né? Muitos. Tem um caso que a gente viu que Mas o que eu posso dizer é que realmente eu sou um fruto em que eu era um zombie antes do processo de coaching,
e se tornei um outro depois. Sim. Realmente foi uma virada de chave muito importante para minha vida. Que importante. Porque isso, mudou, né, a minha história. Mudou totalmente a minha história. Que legal. E essa virada de chave, né, é muito interessante para te dar essa força que a sua empresa também precisava, né? Então vamos dizer que ela ficou quase que um ano ali num hiato ali, né? Ela ficou meio paradinha no limbo, entre aspas. Mas depois desse curso, que força toma o seu negócio, a Zomi Hold? E eu sei que são 4 empresas que você vai me falar de cada uma delas já, mas qual foi essa primeira empresa que nasceu lá em 2014 e ganhou força em 2015? E como que se deu essa força? O que você trouxe do curso de coaching para o seu negócio e esse processo todo aí de crescimento, né? Foi uma boa pergunta. No processo de coaching, eu percebi que eu poderia, sim... eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas. Mas a primeira regra, antes de querer ajudar alguém, você precisa se ajudar, né? Você precisa se ajudar para você começar a ter possibilidade de ajudar outras pessoas. Então eu precisei me ajudar. E para me ajudar, quando eu percebi que a mídia não era o meu local, eu falei, agora sim eu vou focar na minha empresa. E foi um timing um pouco errado, porque em 2018, quando eu falei, agora eu vou pegar a Desomi e vou fazer ela virar uma empresa, saí, conversei com toda a empresa, falei, saí realmente e montei um pequeno escritório e criei um logotipo, panfleto, folder, e saí totalmente do SLT e fiquei 100% focado, foi bem na crise de 2018. Nesse momento. Sim, foi. Em 2018, a crise começou, muitas empresas fechando e eu tava 2018? ali... 2018? O que aconteceu mesmo em 2018? Foi a dos caminhoneiros? Não, foi antes, teve algumas coisas, acho que imobiliários, alguma coisa. As empresas começaram a fechar. Eu lembro que quando a gente abriu a produtora aqui em 2015, que começou essa crise imobiliária aí, que bastante, imóvel parado pra todo lado e... Foi, 2018, começou... eu lembro que 2018 foi o negócio dos caminhoneiros lá. Então, aí em 2014 a empresa surgiu, ficou um limbo, 2015 para 2016 eu comecei a fechar contratos. Aí eu comecei a vender. Aí eu entendi, aí entrou o processo de coach, eu comecei a ouvir as pessoas. Saber o que fazer. E aí qual foi o nosso diferencial? O nosso diferencial, então, a Desomi surgiu para trazer o que eu tinha vivido. Então, eu trabalhei em grandes multinacionais, HSBC, Unibanco, essa última empresa, a Electric, e eu vi que essas empresas tinham muitas ferramentas que facilitavam o dia a dia de todos os setores. Sim. E que eram ferramentas que às vezes nem tinham custo. Só precisa ter informação para chegar até elas. E os pequenos e médios empresários não tinham isso, as pequenas e médias empresas. Não tinha esse conhecimento. O pessoal, a maioria, usava antivírus livre lá, e instalava 2, 3 antivírus ao mesmo tempo. Não tinha uma ferramenta de gestão. Sem suporte nenhum, né? Não tinha um RP. Então, isso daí dificuldade. Mesmo que o empreendedor tinha um bom negócio, como ele tinha uma má gestão, mau produto, não funcionava. E aí eu já tinha uma bagagem, eu já tinha uma história dentro das empresas corporativas. E aí foi quando eu falei, não, em 2016, vou focar realmente na Desomi, e aí eu vou fazer isso. Eu vou trazer pequenas e médias, boas ferramentas do mundo comercial corporativo de multinacionais e pôr em pequenas empresas. Que e aí perfeito. A gente começou Você viu a se de uma destacar. Deficiência do mercado que não atendia essas pequenas e médias empresas e veio a Desomi atendendo. Exato. E que bom que deu. Como é que foi isso? E deu muito certo. A gente logo no primeiro ano, a gente já estava com uns 25 contratos fechados. Legal. E foi muito legal. E eu percebi que isso só foi possível porque eu despertei ali o poder da liderança, né? E foi importante para essas pequenas, com certeza, e essas pequenas e médias empresas ter esse suporte desse trabalho. Foi maravilhoso. E uma coisa que eu descobri foi os depoimentos. Antigamente não tinha depoimentos, relatos. Né? Não tinha vídeos de depoimentos. Hoje a gente, com a mídia social, a gente consegue. Né? A gente é campeão disso aí. A gente vai falar um pouco mais pra frente. Vi que você falou a hora aqui em off que você mostrou pra gente mais de 80 depoimentos. Tem mais. Assim. Tem outros gravados que a gente nem subiu ainda. Então, tem mais de 100 depoimentos. A gente, em algumas plataformas, somos campeão sobre o assunto de recomendações. E tem um desse começo, Zomi, que te chamou muito a atenção de alguém que talvez saltou aí na sua renda, né, de tanto para tanto, ou teve alguma melhora em qualquer outro setor através do trabalho da Zomi? Você sabe que eu, por exemplo, eu não foquei muito na renda. Eu estava mais focado na entrega, naquilo que eu conseguia mudar histórias. Mas sim, uma das primeiras empresas, por exemplo, ela tinha uma deficiência muito grande na parte de informática, em que ela gastava muito dinheiro com trocas de equipamentos, com manutenção de equipamentos,
muita manutenção ao invés de realmente renovar o parque dela. Quando a gente fez um estudo que a gente poderia renovar o parque dela, que ela ia pagar o primeiro budget inicial, um valor mais alto que ela gastava mensalmente, mas que ao longo dos meses e anos isso ia diminuir, porque isso eu já estava aprendendo nas empresas multinacionais, eu já fazia isso. Uma das minhas tarefas era reduzir custo, e reduzir custo era fazer esse estudo. A gente começou a ver empresas que estavam realmente, às vezes, até mal financeiramente, começar a ter renda, começar a ter fluxo de caixa, Isso percebeu que ali o meu amor nasceu. Ali eu era apaixonado por ajudar pessoas. Porque a sua paixão de ajudar pessoas, ela estava transportada no seu próprio negócio. E eu tinha um feedback real. Porque como CLT você entrega, e às vezes você ganha lá a estrelinha do mês, às vezes você ganha uma bonificação PNR. Eu tinha uma proximidade muito próxima, depois que eu fiz o coach, com os diretores, com as diretoras, etc. Então eu tinha um feedback, mas a minha equipe dificilmente tinha esse feedback. Porque meio que faz parte do que você tá fazendo aí. Que legal que você entregou a mais. Já um cliente final, não. O cliente final chegava e agradecia. Falava, cara, você mudou. Mas, homem, você hoje é um cara, eu enxergo, que fala desde do pequeno com o grande, o CEO da grande multinacional, com muita facilidade, não é? Sim, hoje a gente atende, ainda continua atendendo e vamos continuar sempre, porque faz parte do nosso DNA. O empresário que está começando, o pequeno empresário, a grandes multinacionais. Hoje a gente tem dentro do nosso portfólio gigantesca trabalhando com a gente. E aonde você tem mais dificuldade, onde você tem mais facilidade? No pequeno ou no grande? Os dois, cada um tem a sua similaridade. No grande é aquele esvaziar o copo, sabe? O cara tem, às vezes, muitas das vezes, os diretores ou o TI e etc., ele já vem com o seu conhecimento e acha que eles têm o bom conhecimento e não quer ouvir, às vezes, uma pessoa... mas... Cara, a minha empresa fatura bilhões, é de bi e a sua não. Então, esse ego, essa briga de ego. Sim. E no pequeno, ego não acreditar que aquilo vai dar certo, cara. Sim. Já teve muitos casos que a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo com você. Você só me paga se der certo. E funcionou E você vai ver depoimentos disso daí também. É isso que eu quero. Eu queria um depoimento que você fala assim, poxa, eu ouvi um depoimento assim que me surpreendeu muito, inspirou outras pessoas, me trouxe mais clientes. Existem muitos, né? Você viu que a gente tem mais de 80... Você tem um que te chama mais atenção? Que te trouxe também benefícios para sua própria empresa? São os depoimentos focados por exemplo, na parte de IoT, né? Mas acho que volta um pouquinho aqui. Volta lá, Lucão. Olha o Geraldo Rufino lá, nosso querido Geraldo amigo. Um abraço, também. Geraldo. Geraldo que esteve aqui, né, no nosso podcast. O depoimento 38, por exemplo, legal. Acho que é legal. Ele falando... Esse é focado na parte de IoT. O depoimento 38 Internet aí, né? das coisas, né? Clica aí, Lucão. Olá, tudo bem? Me chamo Rodrigo Silva e gostaria de dizer que a ZSH foi a única que resolveu todos os meus problemas. Eu já estava até desistindo, né? Porque eu gastei muito dinheiro com a automação aqui de casa e eu paguei 3 empresas diferentes e nenhuma tinha resolvido, né? Então me indicaram a ZSH. E foi até um amigo meu aqui que indicou, porque ele também é cliente, né? E cara, já no início eu fiquei muito contente porque eles me disseram que eu só pagaria se eles resolvessem. Assim é bom demais, né? Eu topei, aí, né? Então os homens veio aqui em casa 2 vezes e resolveu, cara. Eu nem acreditei. Muito obrigado a ZHS por tudo mesmo. Um forte abraço a todos da equipe aí. Muito legal. Tá aí, gente, a prova de tudo isso, hein? E, ó, tecnologia e inovação, ele falou da questão da internet das coisas, que é uma coisa que tá muito em alta, né? Explica pra gente como que funciona isso, porque eu acho que muita gente ainda não sabe direito o que é, né? A internet das coisas começou a chegar lá em 2018 com os IPv6, que são as distribuições de IPs, né? A internet das coisas é que nos permite hoje a gente poder ter controle de todo o âmbito de tanto corporativo como residencial. Então a gente hoje consegue, por exemplo, controlar uma persiana, consegue controlar uma geladeira, a gente consegue controlar uma pipoqueira, um ar-condicionado, enfim. E isso nos permite ao cliente ter não só redução de custo, né? Por exemplo, se tiver chovendo, eu quero que desligue o ar porque começou a esfriar em tal temperatura, ou apague todas as luzes em tal horário. Foi embora, esqueceu o ar ligado, esqueceu tudo, ele gera vai lá também, e desliga. exato, ele gera porque tem feedback, né? Todos os produtos hoje de IoT, eles têm feedback. Então, a pessoa consegue controlar tudo simplesmente na palma da mão. Seja ela estando num local, seja ela estando em qualquer lugar do mundo. Facilitação, Facilitação enorme em conexão. E isso nos traz segurança, isso dá a sensação de segurança, a gente consegue entregar índices de segurança para o cliente, conforto
é redução de custo, economia. Então, a internet das coisas é muito bacana muito legal, e é uma tendência muito interessante. Que no futuro toda casa, todo mundo... Vai ser muito comum, né? Alguma coisa vai ter disso, né? Exato, sem dúvida. E o que é interessante é que com a chegada dos IPv6, isso ficou uma forma que barateou. E a tendência é que cada vez fique mais barato ainda e que qualquer pessoa consiga ter acesso. Porque antigamente, quando se falava de automação, era classe AA para ter uma automação. Sei lá, era coisa de que a gente constava, o start inicial era de 100K, o start inicial, e ia a 1 M. Hoje a gente consegue, através da Alexa, um sensor, temperatura, tudo mais simples R$200 também, você consegue automatizar alguma coisa. Com algo barato. Agora, uma coisa que me surpreende na Zomi, né? Nós vimos aí o depoimento, aliás, do cliente, né? Comprovando tudo isso, né? Que é realmente aquilo que você está, resultados, redução às vezes de custo, bons resultados. É muito bom, porque vocês estão numa área extremamente fria, né? Que é a tecnologia, né? Mas você conseguiu, através da sua experiência, através desse curso de coaching e tudo mais, deixar quente o negócio, deixar realmente humano, né? E como que você adotou isso, assim? Como você adota isso nos serviços aqui, que são inúmeros, aliás, né, André? Olha aqui, ó. Serviço de TI, redução de custo, coach, treinamento. Em tudo que você faz, como é que você humaniza isso tudo, Zomi? O interessante é que todas as empresas, ela foi ligada uma à outra e todas elas foi seguindo esses 3 P's aí, né? E aí o que humaniza? Pessoas. É o que faz, é o primeiro pilar e eu julgo que não é... Todos eles em conjunto são importantes, mas acho que hoje, para nós, o que faz do nosso diferencial é as pessoas. É ouvir as pessoas, entender as pessoas, entender o que realmente aquela pessoa quer, entender o que ela realmente necessita e aí buscar, através de processos e os produtos, aquilo que realmente serve as pessoas. Isso em todas as empresas. Então, a Desomi, quando ela faz uma consultoria de TI, ela não enxerga o tamanho do business. Ela não enxerga o tamanho da lucratividade, nem a quantidade de funcionários que tem aquela empresa. O que ela enxerga é quem vai utilizar. É a primeira pergunta. Quem são as pessoas que vão utilizar? Ou seja, o humano disso tudo. O humano. Né? A pessoa. Quando a gente vai para a Orion Divulgações, a gente vai enxergar na hora da produção o que realmente aquele cliente deseja. Quem ele é? Qual a história por trás disso? Na hora que a gente vai criar um desenvolvimento de marca. Criar uma identidade visual. Quando a gente vai para a IoT, a Smart Home, que é hoje a nossa maior empresa de maior destaque, sem dúvida de maior destaque, que tem o maior número de depoimentos, o maior número de recomendações, como mais premiações. Exato. Porque ela é muito fria. E o que tem muito no mercado é pessoas que vê planta baixa. Eles vê layout. Planta baixa. Tamanho da casa. A localidade que está a casa. Qual que é o empreendimento? E aí eles vendem um projeto frio, né? Baseado naquilo. A gente não. A gente nem quer ver a planta baixa. A gente pergunta primeiro quem são as pessoas. O que vocês me fizeram? Me conte a sua história. O que você realmente deseja na sua casa? E aí, através de FINE, processo, a gente entrega para o cliente ou desenha para o cliente algo que às vezes você vai ver outro depoimento que a gente fala, eu nem sabia que eu precisava disso, eu nem sabia que eu tinha isso no mercado, eu nem sabia que isso servia para mim. É isso mesmo. E porque a gente escuta as pessoas. Exatamente. E a gente está aqui, o podcast ele tem essa função de escutar as pessoas e aprender com o que elas dizem aqui pra gente. Porque a sua empresa ela vai ser, a partir de hoje, enxergada com muito bons olhos, ainda mais, com muito mais autoridade, porque as pessoas vão conhecer a persona por trás do negócio, que é você, Diego Zomi, né? E através disso, de saber que foi uma infância delicada, você transformou uma situação complicada ali em solução. Exato. E aquilo vai inspirar muitas outras pessoas. Então, é sensacional você ter transformado essa área tecnológica que às vezes aproxima, mas às vezes afasta as pessoas de um jeito tão quente, tão humano e por isso que os resultados são tão surpreendentes ao ponto, viu, André, dele trazer, dá uma olhadinha só aqui, ó, nesse folder dele, alguns dos clientes dele, né? Os clientes, tem aqui, por exemplo, a Sempre Toshiba, Prefeitura de São Paulo, Telefônica,
Unibanco, Microsoft. A Microsoft falando aqui nas soluções de TI, né, que você fala, essa consultoria, hoje está muito difundido, mas ainda assim tem muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é, né, a parte do TI, tecnologia da informação, segurança da informação. Como é que vocês trabalham? Como que vocês oferecem essa parte? O que é padrão de mercado? É enxergar aqui, a gente tem 5 pessoas, são 5 computadores e pergunta o sistema que vão ser utilizados. TI é assim, puro. Né? Então vamos montar um servidor, vamos montar um rack, vamos trazer cabo de rede, colocar seu ponto de Wi-Fi e você trabalha com a ferramenta. Isso é o que qualquer empresa de tecnologia oferece no mercado. A Desome, o grupo Zome Hold, ela pergunta primeiro, quem são as pessoas que vão trabalhar? O que exatamente ele faz? Qual que é o perfil? Você tem um perfil dele? Qual a facilidade de ferramenta que ele vai utilizar? Traça esse perfil. Traça esse perfil de cada indivíduo ou de cada setor. Conversa um pouco com o supervisor de cada setor e com cada pessoa, para depois entender como que a gente vai desenhar esse cenário. Porque o que acontece muito a gente coloca muita tecnologia e poucas pessoas usam. Na parte de automação residencial, eu cansei de ouvir de clientes que não eram para fazer na próxima obra dele automação, porque eles nunca utilizaram. Pagaram absurdos na automação residencial e nem sequer tinham um aplicativo para usar em casa. Por quê? Porque, de novo, foi feito pelo layout da planta baixa e não foi pensado no que a pessoa quer. Exato. Sim. Então, a gente realmente humanizou, e acho que esse é o nosso maior mérito, é humanizar a tecnologia. É humanizar isso. Isso nos seus 4 negócios, Todos né? os negócios. Que isso você é padrão é o quer nosso falar pilar. um pouquinho? Eu sei que aqui você já falou um pouquinho, mas quer falar um pouquinho de cada um deles? Assim, vamos começar pela Orion. Tá. O que faz a Orion? A Orion é uma empresa que ela surgiu na virada do ano 2018 para 2019, porque a Desome teve um lançamento no mercado, que a gente participou, que era dos check-ins pelo Facebook. Você se recorda disso? Sim, em todo comércio que você Tudo ia, era tinha. A gente viajou o país colocando em todos os hotéis e etc., restaurantes, o check-in pro Facebook. Qual que era a grande dificuldade? Para ter um check-in, precisava ter uma página. E a maioria não tinha uma identidade visual, não tinha uma página. E aí a gente começou a tentar indicar para algumas pessoas, mas essas pessoas, de novo, não se identificavam com o nosso DNA, não tinha essa preocupação com a história do cliente. Então criava lá um logotipo frio, às vezes um logotipo nem representava o que estava lá, a página não tinha história, não contava a história do cliente, e aí em algum momento a gente falou, a gente vai ter que migrar alguma coisa para o nosso negócio, fazer uma ajudinha para esses clientes. Vamos criar pequenas páginas para os clientes que a gente foi desenvolvendo. Mas a demanda começou a ficar muito grande. Então, eu tinha um amigo de infância, tenho um amigo de infância, o Eliezer, hoje meu sócio, um beijo, Eliezer, que ele era muito bom em gráfico, em design, etc. E compartilha muito dos mesmos valores. Então, a gente falou para ele, vamos humanizar também o marketing digital. Vamos começar a criar um marketing digital baseado em histórias para essas páginas do Facebook. De novo, tecnologia fria, humanizando. E aí surgiu a Orion. A intenção da Orion nunca foi ser uma agência de marketing. Não. Era só criar essa necessidade, de pegar esse foco que estava e humanizar. E o que aconteceu? Humanizando as páginas dos clientes, a gente começou a ter um monte de depoimento de cliente que aumentou sua página de vendas, que aumentou seu negócio, que criou a sua identidade visual começou a ficar forte, a sua marca ficar forte. A gente tem diversos depoimentos lá de novo. E é incrível isso, porque a gente só humaniza. Muito legal em todos os seus negócios. Legal essa visão. Enquanto ele fala, né, André, então a gente tá fazendo agora que é propaganda mesmo. Tá aparecendo os dados de cada um dos seus negócios, tá? Exatamente. Show de bola. As pessoas depois aí que se interessaram, obviamente, contatarem. Tem embaixo, tá vendo? Clica, nos segue. E a outra empresa que é a Digital Smart House? A Digital surgiu também de começar, através de uma consultoria da Desome, em fazer consultoria para as empresas de automação. Então tinha empresas de automação que uma das bases da automação é ter uma boa network. Vai indicar você, tem muita empresa de automação que grava com a gente. Então as empresas de automação faz a parte da automação, mas o network não funcionava legal. Então eles começaram a contratar a Desome para poder cuidar da parte de network, rede, Wi-Fi, rede de cabos dados, para ter uma boa velocidade de internet, para que a automação funcionasse. E aí eu comecei a perceber isso, que os clientes não usavam o que estava sendo vendido, ou não gostavam da proposta que estava sendo, mas por não entender, não ter conhecimento, e as empresas não ouvirem os clientes, eles entregavam normalmente uma grande automação e os clientes não utilizavam. E eu prestando consultoria. Foi onde eu tive a ideia. Falei, isso dá para humanizar também. Mesmo sendo automação, dá para humanizar.
Principalmente porque agora envolve mais famílias, não é mais empresa, é famílias. Com certeza. Aí que tá a humanização mesmo. E aí, de novo, pegamos todo o processo lá, pessoas, processos e produtos e criamos a Smart. A empresa se destacou. Perfeito. Sensacional. Bombou. Hoje, não é à toa, né? Hoje tem uma plataforma, o Habitíssimo, é uma plataforma que você faz avaliações de empresa. Habitíssimo? Habitíssimo. Olha, uma plataforma. É uma plataforma que você pode contratar serviços, etc. É uma plataforma muito grande, acho que eu não sei se ela é nacional ou internacional, mas ela é muito grande. Tem muitas empresas cadastradas nelas. A empresa que tem a maior recomendação, acho que deve estar com umas 24 recomendações, mais ou menos. A segunda maior. A gente está com mais de 110 recomendações em 5. Olha que o legal. sucesso, gente. Sucesso que transformou Ganhamos também. troféus e etc. Ó, merecedor, né? E também a ZH, né? Que é a Zomi Hold, né? A Zomi Hold é o conceito, é a junção de todas elas. Você né? falou bastante delas aqui, né? É que a holding é todo. É a que cuida de todas, né? Isso. Uma foi surgindo, todas elas interligando a Aí outra. você teve que fazer uma holding. Aí teve que criar uma holding. Que cuida das três, né? Que é a Desome, a Orion e a Digital. Então, eu errei ao perguntar da ZH, mas que é a Hold que cuida de todas as três. Falou que existe a holding. Falou da holding. E a Desome. A Desome foi a primeira, a que surgiu lá A na menina dos historinha. olhos, A menina essa? dos olhos, Foi a que tudo. Ela começou a nossa história. Foi através dela que a gente apanhou, sofreu e ganhou todas as experiências para montar as demais. As demais já foram surgindo com muito sucesso. Muito Tá legal. vendo, gente, que sucesso que é. Eu acho muito legal. Esse negócio de Sensacional, automação residencial, empresarial, eu acho muito legal. É de E quando você humaniza? Sempre é da hora. E quando você gravar. pensa na sua família, com no seu certeza. pai, na sua mãe, no seu Você tá filho. falando, eu tô É pensando mesmo. aqui Né? que eu poderia... Por exemplo, eu tenho um bebê de 1 ano e facilitação. meio. Poderia... Vamos ver se dá. É aquele vídeo pra pessoa de Down. Ninguém não tem essa sacada. mesmo. Uma pessoa deficiente visual, É. né? Porque, por Como exemplo... facilitar? Meu filho, ele dorme já... Ele tem 1 ano e meio, ele já dorme no quarto dele, na caminha dele, né? Mas a gente deixa a babá eletrônica e tudo mais. Babá eletrônica é uma porcaria. É uma porca... Nossa, infernal aquela babá eletrônica. Qualquer coisinha ela aciona, Ela faz aciona, faz barulho, ela desliga... ajuda, né? Porque ele dá aquela choradinha, a gente escuta, mas assim, nossa, se tivesse uma automação, alguma coisa um pouco mais... Mas deve lá. até já ter, será não? Com certeza tem. Você pode colocar a Alexa, por exemplo, pra contar historinha, colocar músicas. Eu coloco, a Alexa que eu tenho, eu coloco pra tocar uma musiquinha pra ele Isso dormir, é uma fica automação, tocando a noite né? inteira. Legal. E uma isso é automação. humanizar. A ideia não é você... Né, o nosso objetivo não é usar a ferramenta para substituir o humano colocar um e robô falar... pra ninar o filho, vamos né? automatizar tudo Nem dá. para finalizar o processo. Meu filho Criar... só dorme acariciando. Então, o nosso diferencial é isso, é Verdade. perguntar, tá bom, quantos anos tem o seu filho? Onde ele dorme? Quais as músicas que tem Meu aqui? maior Como a gente receio pode colocar uma música mediana? Etc. Vamos buscar informação. Pode ser que informação Dá não pra ser tenha. assim, tipo, por exemplo, ele... A hora que ele começa a acordar, acender uma luz, por exemplo, Sim, pra ele não claro. ficar assustado. E a intensidade da luz que vai ser trabalhada, legal. dimerizada. Isso é legal demais. Isso com rotinas, né? Porque às vezes ele acorda de madrugada e ele assusta, porque ele tá no escuro, né? Tá naquela escuridão. Aí ele fica olhando pra câmera da babá, que fica um pontinho vermelho, assim. Aí ele fica olhando assim, ó. E ele assusta. Poderia ter uma luzinha. Isso só não dá, como a gente já fez em diversos projetos, inclusive com o sensor de presença. Quando o bebê começa a se mexer, o sensor de presença localiza aquele movimento e já liga uma luz mediana, já aciona o pai ou a mãe ou a babá, por exemplo. Legal. E é algo mais acessível hoje em dia também. Muito né, mais Zão? acessível, muito mais acessível. Que antes era só... O quarto dele, por exemplo, eu tenho receio, porque ele já tá ficando espertinho, já tá crescendo, começando a andar, e ele já tá começando a entender como é que abre a porta. Meu medo é ele de madrugada levantar e né, aí eu não quero trancar, né? Então eu queria ter alguma coisa que na hora que acionasse, desse um sensor de presença um sensor ali, de um presença. sensor Ou, tipo assim, determinado horário ela trava, alguma coisa, não sei, digital. Aí, Zão, me ajuda o André com isso depois. Então vamos lá. Não, eu quero fazer umas coisas em casa lá, Em assim, casa. ar-condicionado, por exemplo. Minha Nossa, casa é tem muito quente, cara. Tem gente que é apaixonado por automação mesmo e tudo, né, é automatizado. E facilita mesmo o dia a dia, né? Olha, a gente agora só vai dar uma pausinha, mas muito rápida, bom. tá? Só pra falar daqueles que nos ajudam, Claro, né? sempre. Que são nossos patrocinadores, pessoas que acreditam no nosso sonho, no nosso projeto tão lindo Tá que é certo. levar histórias de sucesso do empreendedorismo. Então nós vamos falar sobre esse parceiro. E eu vou deixar uma perguntinha no ar pra você. Nós vimos aqui, antes de começar a gravação, um vídeo lindo que é justamente dessa automação com a Alexa.
com uma criança portadora da síndrome de Down. Correto. E eu quero falar já, para você ir pensando na resposta, sobre a atuação do grupo, da holding, no meio social, essa responsabilidade social que vocês têm. De bola. Então vai pensando na resposta, porque nós vamos falar agora da parte social, que é importante para todas as empresas, que todas as empresas pensassem como você pensa, mas daqui a pouco a gente vai falar até mesmo da Unicef, né, que vocês estão chegando agora, atendendo e cuidando, mas nós agora daremos destaque, gente, ao nosso patrocinador, a quem acredita, né, André, nos nossos sonhos, Exatamente. nesse projeto tão lindo que nós estamos aqui há mais de 6 meses levando conhecimento, histórias. Está sendo de muito sucesso, legal, né? um sucesso, Isso. nosso canal crescendo Graças e a muitas Deus. pessoas vindo contar suas histórias aqui. E eles vieram, né? Eles vieram, É. que foi o Rubens e o Cadu, que vieram Isso. bater papo comigo aqui. Os dois caras inteligentíssimos, Entrevista super linda. preparados. Foi maravilhoso conversar com os dois, foi uma aula realmente. Né, e o Rubens é aquele cara que fala de tudo, né? Sabe falar tudo, tudo que você conversa com ele sabe. Desenrolado. E o Cadu, aquele cara técnico, mais fechado, mas é o cara também que, nossa, os dois são muito inteligentes. Foi um prazer conversar com eles. E a gente vai falar da InTime Solutions, que é a empresa que eles fundaram, que é a empresa que eles levam aí, né? Eles que são um sucesso, realmente. Por isso, né? Cada um do seu jeito, mais um complementando o outro. E você também pode navegar pela história dele através da reportagem que está lá no canal nosso do YouTube, que eles participaram do programa Mundo Empresarial. A entrevista ele, o Cadu do podcast Mundo Empresarial. E vem dicas, vem tanta coisa bacana. Um site novo, isso, logo, que a gente tá fazendo para eles aqui. Bonito que vai ficar, né, Vai André? ficar lindo o site, social demais. media deles, a gente que vai cuidar também. Vai ficar maravilhoso. O trabalho é uma parceria que vai ser para sempre aí com eles. É isso mesmo. InTime Solutions, obrigado desde já. Mas olha, sabe, gente, aquelas dores de cabeça que você tem com sistemas de filtração ineficientes, tá? E com custos operacionais elevados. Ninguém gosta, né, de custo elevado. Vamos diminuir isso. E a InTime Solutions, ela que realmente tem a solução para isso tudo. Por quê? Com mais de 30 anos de mercado, mais de 3 décadas de experiência, tá? Eles são especialistas nesse assunto. Quando envolve microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Mas não para por aí, né, Samuel? O Samuel vai continuar falando aqui. Exatamente, porque a InTime Solutions, gente, ela vai além do básico, tá? Oferecem consultoria especializada, tá? Cuidando de tudo, desde o diagnóstico, tá? Do seu problema até a operação completa de todo o sistema, viu? Isso significa eficiência e economia para o seu negócio. Então, se você quer revolucionar a forma como lida com a filtração e tratamento de água na sua empresa, não perca mais tempo. Visite o site da InTime Solutions, que logo vai ter um site novo que vai ser inaugurado aí. E descubra como eles podem ajudar você a otimizar seus processos e reduzir seus custos. Agora, de volta para o nosso episódio. Isso mesmo. Né, Samuel? E todos os dados e informações para você entrar em contato e contratar os serviços da InTime Solutions estão aparecendo bem aqui. E de quem mais que a gente vai falar aqui também no Olha, também aparece no nosso QR Code durante toda essa mais de uma hora de entrevista, aí, aparece né? aqui, tá aparecendo a InTime aqui também no telão aqui, Isso. na geral, né? É, isso mesmo. Exatamente. Tem também, agradecer, né, André, o Grupo Tecno. Ah, né? o Marcão. Marcão, gente boa demais. bom O cara demais. que foi... Isso. O cara que me falou um negócio que eu gostei muito. Ele falou assim, eu queria ser carreteiro, eu falei que eu ia ser o melhor carreteiro. Eu queria fazer porta, eu ia fazer a melhor porta. Outro como vocês, homem, revolucionou a história. Exatamente. Dele. É um cara maravilhoso. Teve também a questão que teve que trabalhar muito cedo para ajudar a família. E a história dele que já foi contada aqui também no podcast Mundo Empresarial, muito bacana no Mundo Empresarial e que é um parceirão aqui do nosso Parceiraço. empresa, Marcão, né? Que gentilmente elegantemente, a gente chama ele assim porque ele assim permitiu, viu, porque ele é gente? pequenininho, né? Marcão pequenininho. Pequeniníssimo. E a Tecnoportas, que é o fruto de tudo isso, a maior fábrica de portas automáticas da América Latina. É isso mesmo, com mais de 2 décadas de mercado, gente. São as escolhas, realmente, de verdade, a escolha certa de segurança e design para qualquer ambiente, viu? Exatamente. Então aparece aqui as informações. Tá aparecendo. Sabe aquela porta que quando você tá saindo, tá no shopping lá, que dá 10 horas, e aí as lojas começam a fechar, que é a hora de você ir embora. Isso. Né? Que fala assim, vai, gentilmente convidando gastou, não gastou, suma daqui, meu querido, porque aí as pessoas precisam descansar. Isso. Aquela porta que desce automática assim, foi o Marcão que fez. Marcão. Com certeza no shopping da sua cidade foi o Marcão que fez. E se a porta travou, se a porta deu algum problema, ou se não é assim,
Não foi o Marcão que fez. Não. Se a porta é boa, foi o Marcão que fez. Se tá sucesso, Marcão. Com certeza. E o Marcão é um que também se preocupa com a parte social, com certeza. Assim como vocês, homem. Vamos lá para a pergunta que ficou no ar aí. Você é um cara que se preocupa com a responsabilidade social. Nós vimos um vídeo lindo aí, né? Que é de uma mocinha, né? Uma criança portadora da síndrome de Down, e aonde você fala ali todo o processo de automação que facilita ali o dia a dia, a vida dela. São algumas das ações aplicadas por vocês, mas vocês estão não só nisso, então também na ACD, que é referência, né, gente? Dispensa comentários, no Instituto Ayrton Senna, no Guerreiros de Gideão, que é um projeto social muito bonito, Médicos Sem Fronteiras e agora a Unicef. Conta um pouco como nasce essa vontade de ajudar o próximo. A ideia de ajudar o próximo sempre teve comigo desde a infância, né? E aí, como eu disse lá no início, a gente só pode ajudar as pessoas primeiro quando eu aprendi isso. A gente precisa primeiro se ajudar para depois a gente poder gerar valor para alguém. E aí, quando o grupo começou a se destacar, começou a Desome ter alguma forma de renda, a gente começou a querer ser doadores de alguns projetos sociais. Mas mais do que isso, ao longo do caminho, a gente percebeu que só dinheiro é bacana, é importante e as pessoas devem sim se identificar com uma causa, acreditar nela e doar. Mas a gente começou a fazer um perfil, porque tem muitas unidades, tem muitas instituições. A gente precisou fazer um filtro no sentido de, primeiro, a gente precisa se identificar com a causa. Então, cada uma dessas causas, apesar de ser causas variadas, a gente acredita nelas, acredita nessa instituição. A gente acredita na causa. Segundo item a gente pode ajudar não só sendo contribuindo, mas sendo um padrinho, participando das ações sociais, de alguma forma, indo até o local, fazendo alguma campanha. Se isso nos permite, legal. Esse instituto é que a gente vai apostar e acreditar. Então, parte hoje, uma que a gente tem muito dentro do nosso contrato de trabalho, dentro da nossa história, parte da nossa renda é dividida para essas instituições. Muito legal. E a gente precisa participar dessas instituições. Então, hoje, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, mas vocês são de TI. Mas a minha esposa, ela tem uma clínica odontológica e sempre foi da área da saúde e sempre foi apaixonado por saúde. Opa, então tá dentro do nosso DNA, faz parte dos nossos valores, faz sentido. E fora essas instituições que já tá dentro do nosso budget, a gente ainda participa de várias ações sociais que, por exemplo, teve problema lá em Brumadinho. Vamos fazer uma ação social aqui e conseguir cesta básica. Conseguimos 1 tonelada de alimentos para atender Brumadinho. Então a gente consegue atender fora isso com o projeto Guerreiro de Gideão. Então o projeto de Guerreiro de Gideão, por exemplo, um abraço aí pro Silvano, mestre e criador desse projeto, que nasceu dentro de um orfanato, por exemplo. Ele é um projeto de esportivo, de jiu-jitsu, porém com causas sociais. Então, quando tem uma comunidade, uma necessidade, uma pandemia, a gente atendeu muito todas as comunidades da região que moravam lá. E aí a gente trouxe esse network. Então, toda a experiência do processo, pessoas, produto, a gente também, se a gente consegue contribuir com os projetos sociais, a gente é participante. Então, todos eles, a gente não só contribui como padrinhos, doações mensais, mas a gente tenta ser atuante neles. Tem uma ação, vai ter um recolhimento, vai ter uma corrida para divulgação, vamos lá. A gente tenta ser participante desses projetos sociais. Investem, patrocinam, divulgam. Divulgam, investem, patrocinam. Aquele vídeo que nós vimos antes de começar a gravar, ele foi produzido com o apoio de vocês? Como que é? Aquele vídeo é um vídeo de campanha da Alexa, tá? Isso foi feito na Alexa Brasil. Na Amazon, pela Amazon Brasil. E aí, eles, por entender que a gente é uma empresa que já tinha muita participação social, eles nos convidaram a criar todos os cenários. Então, cada ambiente dele, toda a parte de tecnologia que está envolvido deles foi criada pra gente. Legal, solta um pouquinho do vídeo aí pra gente demais. ver, Hora do seu café. Alexa, já estou na mesa. Não se esqueça de comer a fruta e o pão que está sobre a mesa. Alexa, luz de palco. Tudo bem. Que legal. Alexa, toca um blues. Tocando blues no Amazon Music.
Alexa, leia um conto de fadas. Era uma vez um camponês que tinha levado sua vaca para... Filha? Alexa, apagar as luzes. Apagando as Alexa luzes. responde assim. Eu falo, Alexa, baixa o volume. Que legal, que legal. Olha lá, Zoom ali, ZH, muito. Parabéns. Que legal. Trabalho muito Que vídeo bonito, cara. Muito lindo, né? Nossa, muito legal, muito bem feito. E o mais bacana é que isso foi feito, claro, um estúdio controlado, onde tinha iluminação, mas todos os participantes ganharam um kit da própria Alexa e a gente foi implementar em cada um deles. Legal. Que legal. Isso foi bem bacana, então... E vem pelo menos em off, ele prometeu aqui que vem parceria aqui com a Global Mídia Digital também, né? Vai ser assim, temos que criar. Que legal, com certeza. Legal. Poxa, a gente tá aí à disposição. Legal. Olha, sua história, ela é muito inspiradora, tá? Você tem filhos? Obrigado. Não tenho filhos. Não tem? Não tem planos Ainda aí? pretende ter? A gente tá muito focado, como a gente tem alguns projetos sociais que a gente ajuda que envolve criança, então a gente meio que é dedicado a isso, eu e minha esposa junto com relação a isso. Qual é o nome dela? Camila. Um abraço, Camila. Um abraço, viu? Camila. Ó, só love, né? muito interessante. Olha, agora, infelizmente, né, nós estamos caminhando aí pro final da entrevista. Mais de uma hora. Tá? Mais de uma hora desse bate-papo. Cara chato, né? Fala muito. Imagina, nem senti passar. Muito bom te ouvir, você é muito agradável, muito simpático. Sim. E a gente sempre deixa, assim, pro final, tá, Zomi, um recado especial para quem tá nos assistindo, para que você olhe para essa câmera aqui e você que mexe com a tecnologia e humanizou tanto isso aí no seu negócio, você fale da importância da tecnologia, ela não ser maior na vida da gente do que a parte humana, né, de tudo isso. Dando um recado para quem aí tá deixando a tecnologia falar mais alto do que o lado humano. Olhando para aqui, tá? Por favor. Bem, a dica de hoje é demagogia, todo mundo sabe, mas empresas são feitas por pessoas. Né? Tem aquela frasezinha, me falem uma empresa de sucesso e eu te indico o líder, né? Me falem uma empresa que está tendo resultado e eu te digo, sempre vai estar envolvida as pessoas. Então, não importa em qual hábito que você está, seja no primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, se é governamental, se é de marketing, se é de vendas, ouçam as pessoas. As pessoas sempre vão dar a devolutiva, vão contar suas histórias. Eu acho que é interessante, uma coisa que eu aprendi é ouvir e amar e respeitar a minha história, para mim depois poder ouvir e amar e respeitar a história do próximo. Façam isso que eu tenho certeza que é sucesso garantido em qualquer área. Muito legal. Tá aí o recado de você que se intitula assim, que é um nerd apaixonado por pessoas e tecnologia. Muito bonito. E é bem comunicativo para se titula nerd, né? Pra se titular nerd. Muito nerd. Que legal. Demais. Gosta de cultura geek, então. Muito apaixonado. Então ia se identificar com o Fabinho. É verdade, ia se dar bem com todo o ano o Brasil Game Show estamos lá, com a equipe, arrasta a equipe toda. Eu posso agradecer a equipe? Claro, totalmente. por favor. Aliás, fala da sua equipe. Aliás, né, falando de pessoas, as pessoas que estão todas envolvidas no Grupo Zomi, todas elas entram com DNA, elas são escolhidas a dedo. Não por mim, é por um processo seletivo. As pessoas chegam e eu sou muito apaixonado pela minha equipe. Muito apaixonado por eles. Todos os prêmios que a gente ganhou, a gente tem mais de 10 prêmios ganhados aí. Todos os prêmios, todas as entregas, todos os depoimentos. Acabei de receber agora um depoimento. Todos eles citam a equipe. Porque a equipe, elas são verdadeiras, elas têm valores com elas. Elas são pessoas que realmente a gente acreditou. São pessoas que têm a sua história. A gente escuta a história. E a gente não contrata essas pessoas. A gente traz elas para fazer parte da nossa história. Então, equipe, vocês são demais. Parabéns a todos vocês aí. Legal. Um abraço da equipe da holding de vocês, da Zomi. Todos estão convidados também numa próxima aí, ó, a estarem conosco, né? O vídeo constitucional, né, que vocês vão fazer, né? A gente vai fazer reportagem. Lá, a gente vai e aí a gente vai conhecer todo mundo da equipe lá. Parabéns aí a galera da Zomi, muito massa essa holding, né? Esse volume de empresas que prestam um trabalho muito legal. Parabéns, viu, Obrigado, Diego? Sua história é muito inspiradora, né? Eu gostei de uma coisa que você falou, eu nunca me vitimizei.
Eu falei, não, eu não vou, né? Você falou, eu não vou ficar aqui chorando, né? Hoje eu tô chorando, mas eu vou pra cima e hoje você tá onde você tá aqui com a gente contando a sua história. E super jovem, vitorioso e cheio de bons exemplos. Obrigado por contribuir com a gente com essa... novamente pelo convite. A equipe aí, trajetória que é demais aí. Bacana. Não, é não isso mesmo. Não, essas mercadorias sem nota aí. Pessoal... não, que eles vão ficar se achando. Aí, os caras é bom. É brincadeira. Os caras são aqui... Aqui a equipe da Global, né? Igualmente você falou, aqui a galera é demais aqui. Não tem um Cada um. Todo mundo é importante aqui, né, Samuel? É o pessoal interno, externo, todo mundo assim contribui para que a Global, graças a Deus, realmente ela seja essa empresa de grande relevância e sucesso que é, né? Obrigado você pela audiência, gente. Você quer conferir dessa trajetória tão linda do Zomi, do Diego Zomi, você pode conferir, ouvir pelo Spotify, né? Quando estiver ali organizando suas coisas, na sua casa. Dirigindo. Se inspirando, dirigindo. Ou também, né, gente, assistir pelo YouTube na hora que você quiser e que você bem entender. Não só a entrevista completa, como os cortes. Os cortes saem agora. Daqui a pouquinho já tem os cortes, tá, gente? É rápido o negócio aqui, viu? É brabo. É brabo, gente. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado, Diego, mais uma vez. Obrigado Diego Zomi. Portas da Global Mídia Digital mais que abertas para você. Espero que seja uma longa parceria. Com certeza vai ser. Já tá sendo, viu? Já é. Obrigado para você que também que nos acompanhou no dia de hoje. Tá? Muito mais de Deus, saúde e prosperidade em tudo que você fizer, viu? Obrigado, galera. Valeu mais um episódio do podcast Mundo Empresarial aqui. Valeu, empreendedores e empreendedoras. Valeu a todos vocês que querem se tornar empreendedores, que estão acompanhando aqui. Vocês estão vendo isso dia após dia, quarta-feira após quarta-feira, como é possível a gente sair de uma posição e se tornar um empreendedor de sucesso e destaque, né? Que é o que o nosso país precisa, de empresas gerando renda, gerando negócio, gerando empregos, que isso é muito importante e a gente está aqui no nosso podcast semana a semana fomentando esse assunto que é tão legal. Nos sigam em todas as redes sociais aí, se inscrevam no nosso canal, dê seu like, comente aqui, se for dar comentário negativo ou dislike, vai procurar outra coisa para fazer, vai arrumar tua cama e vá se lascar. Não vem dar comentário negativo aqui não, que a gente tá fazendo um trabalho com muito carinho, né? Todo mundo se empenhando aqui e a gente só quer levar boas informações, boas histórias para você. Se inscreva aí, nos sigam no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. Tá tudo aqui, ó. Né? Você também logo encontra onde, Lucão? Logo você encontra também o Mundo Empresarial nas melhores bancas de jornais. É isso aí. Essa é das antigas, hein? Essa é. Casas e material de construção do também. Baú. Exatamente. Valeu, galera. Até semana que vem. Obrigado, Samuel. Obrigado, equipe. Obrigado, André. Diego. Valeu. Obrigado, Diego. Até a próxima. Valeu. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau.